O Príncipezinho, de Antoine de Saint-Exupéry. Para Léon Verte. Os meninos que me perdoem por dedicar este livro a uma pessoa grande, mas tenho uma desculpa de peso. Essa pessoa grande é o melhor amigo que eu tenho no mundo inteiro. E tenho outra desculpa. Essa pessoa grande é capaz de perceber tudo, mesmo os livros para crianças. E tenho outra desculpa, a terceira. Essa pessoa grande mora em França e em França passa fome e passa frio. Bem precisa de ser consolada. Mas se todas estas desculpas não chegarem, então gostava de dedicar este livro à criança que essa pessoa grande já foi. Porque todas as pessoas grandes já foram crianças. Há poucas que se lembrem disso. Portanto, a minha dedicatória vai passar a ser assim. Para Léon Verte, quando ele era pequeno. Uma vez, quando tinha 6 anos, vi uma imagem maravilhosa num livro sobre a Floresta Virgem chamado Histórias Vividas. Era a ilustração de uma serpente jiboia a engolir um animal selvagem. Eis a cópia do desenho. Dizia no livro: as jiboias engolem a sua presa inteira sem a mastigarem. Depois, ficam sem se poder mexer e dormem durante os 6 meses que dura a digestão. Refleti bastante acerca das aventuras na selva e inspirei-me para fazer o meu primeiro desenho com um lápis de cor. O meu desenho número 1 era assim. Mostrei a minha obra-prima aos crescidos e perguntei se o desenho lhes metia medo. Responderam-me: mas porquê que um chapéu nos meteria medo? O meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia a digerir um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, para que os crescidos pudessem perceber. Eles precisam sempre de explicações. O meu desenho número 2 era assim. Os crescidos aconselharam-me a pôr de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e a interessar-me antes pela geografia, pela história, pelo cálculo e pela gramática. E foi assim que desisti aos 6 anos de idade de uma magnífica carreira de pintor. Senti-me encorajado pelo fracasso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. Os crescidos nunca são capazes de compreender nada sozinhos e é cansativo. Cansativo para as crianças ter de estar sempre a dar-lhes explicações. Tive então de escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei um pouco por todo o mundo. E sim, é verdade, servi-me imenso da geografia. Sabia distinguir, só de olhar, a China do Arizona. Pode ser muito útil se nos perdermos a meio da noite. Deste modo estabeleci, ao longo da vida, uma data de contactos com uma data de gente séria. Vivi bastante entre os crescidos. Observei-os de muito perto, o que não melhorou grandemente a minha opinião acerca deles. Quando encontrava um que me parecia mais lúcido, fazia com ele a experiência do meu desenho número 1, que conservei sempre. Queria descobrir se seria realmente compreensivo, mas dava-me a mesma resposta. É um chapéu. Então não lhe falava de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Punham-me ao nível dele, e o crescido ficava todo contente de teres conhecido um homem tão razoável. Vivi, pois, sempre só, sem ter ninguém com quem falar verdadeiramente, até uma avaria no deserto do Saara há 6 anos. Algo se partiu no motor do meu avião. E como não levava nem mecânico nem passageiros, preparei-me para tentar executar sozinho uma reparação difícil. Para mim era uma questão de vida ou de morte. Tinha apenas água suficiente para 8 dias. Na primeira noite, adormeci, deitado na areia, a milhas e milhas de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que um náufrago numa jangada, em pleno oceano. Podem então imaginar a minha surpresa quando, ao romper do dia, uma vozinha curiosa me despertou. Dizia: por favor, desenhas-me uma ovelha? Hã? Desenha-me uma ovelha? Levantei-me de um salto, como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem as pálpebras, olhei atentamente e vi um rapazinho, a todos os títulos extraordinário, que me contemplava com ar grave. Aqui está o melhor retrato que mais tarde consegui traçar dele.
Como é óbvio, o meu desenho saiu bastante menos deslumbrante que o modelo. Não tenho culpa. Os crescidos desencorajaram-me da minha carreira de pintor aos 6 anos de idade e nunca aprendi a desenhar nada, à exceção de jiboias fechadas e jiboias abertas. Fixei-me nesta aparição, de olhos bugalhados. Não se esqueçam de que me encontrava a milhas e milhas de qualquer região habitada. Ora, o meu rapazinho não parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, nem morto de sede, nem morto de medo. Não aparentava em nada ser uma criança perdida no meio do deserto, a milhas e milhas de qualquer região habitada. Quando por fim consegui falar, disse-lhe: "Mas que fazes tu aqui?" Ele repetiu baixinho, como se fosse uma coisa muito séria: "Por favor, desenha-me uma ovelha." Quando o mistério é de veras admirável, não nos atrevemos a desobedecer. Por muito absurdo que aquilo me parecesse, a milhas e milhas de qualquer lugar habitado e em risco de morte, tirei do bolso uma folha de papel e uma esferográfica. Foi então que me lembrei que estudara sobretudo a geografia, a história, o cálculo e a gramática. E, com uma pontinha de mau humor, disse ao rapazinho que não sabia desenhar. Respondeu: "Isso não importa. Desenha-me uma ovelha." Como nunca tinha desenhado uma ovelha, esbocei-lhe um dos 2 únicos desenhos que sabia fazer, o da jiboia fechada, e fiquei estupefacto de ouvir o rapazinho responder: Não quero um elefante dentro de uma jiboia. Uma jiboia é muito perigosa e um elefante é muito volumoso. Vivo num lugar pequenino. Preciso de uma ovelha. Desenha-me uma ovelha." Fiz então o desenho. Analisou com atenção e... "Não, essa já está muito doente. Faz outra." Desenhei. Com infinita tolerância, o meu amigo sorriu. "Mas sabes, isso não é uma ovelha, é um carneiro. Tem chifres." Refiz mais uma vez o meu desenho, o qual foi recusado como os anteriores. Essa é muito velha, quero uma ovelha que viva muito tempo. Então, já com pouca paciência e alguma pressa em começar a desmontar o motor, rabisquei este desenho aqui. Sugeri-lhe: "Isto é a caixa, a ovelha que queres está lá dentro." E que espantado fiquei ao ver iluminar-se a cara do meu jovem juiz. Era exatamente assim que eu queria. "Achas que essa ovelha vai precisar de muita erva?" "Porquê?" "Porque vive num lugar pequenino. Vais ter erva que chega, acredita." Dei-te uma ovelha pequenina. Debruçou sobre o desenho. "Não é tão pequenina quanto isso. Olha." Adormeceu. E foi assim que conheci o príncipezinho. Precisei de bastante tempo para perceber de onde ele vinha. O príncipezinho que me fazia várias perguntas. Parecia ser incapaz de escutar as minhas. Foram palavras ditas ao acaso que aos poucos me revelaram tudo. Por exemplo, quando reparou no meu avião pela primeira vez. Não vou desenhar o meu avião, seria um desenho demasiado complicado para mim. Perguntou: "O que é aquela coisa ali?" "Não é uma coisa, aquilo voa, é um avião, é o meu avião." Cheio de orgulho, expliquei-lhe que sabia voar. Ele exclamou logo: "O quê? Tu caíste do céu?" "Sim", admiti, com modéstia. "Ah, que engraçado." O príncipezinho deu uma grande gargalhada, que me irritou imenso. Gosto que as minhas desgraças sejam levadas a sério. A seguir acrescentou: "Mas então tu também vens do céu? De que planeta és?" Vislumbrei ali um pequeno clarão no mistério da sua presença e interroguei-o de imediato: "Porque tu vens de outro planeta, é isso?" Ele, porém, não me respondeu. Pôs-se a observar o meu avião com um ligeiro aceno de cabeça. "É claro que naquilo não podes ter vindo de muito longe." E deixou-se levar longamente em pensamentos. A seguir, tirando do bolso a minha ovelha, ficou a contemplar o seu tesouro. Conseguem de certo imaginar como fiquei intrigado por esta semi-desconfiança acerca dos outros planetas. Esforcei-me naturalmente por saber mais. "De onde vens, meu rapazinho? Onde fica o lugar onde vives? Para onde tencionas levar a minha ovelha?" Após meditar em silêncio, respondeu: "O que é bom com a caixa que me deste é que de noite lhe pode servir de casa." "Pois pode. E se te portares bem, ainda te posso dar uma corda para aprenderes durante o dia. E uma estaca." O príncipezinho pareceu chocado com a proposta. "Prendê-la? Que ideia!" "Mas se não o prenderes, ela vai andar à solta e pode perder-se." O meu amigo deu outra gargalhada.
E para onde é que achas que ela vai? Para qualquer lado, pode ir sempre direito. Então o príncipezinho salientou gravemente. Isso não faz qualquer sentido. Vive num lugar pequenino. E talvez com alguma nostalgia rematou. Quem for sempre a direito não vai longe. Avevo scoperto una seconda cosa molto importante, che il suo pianeta nativo era poco più grande di una casa. Tuttavia questo non poteva stupirmi molto. Sapevo benissimo che oltre ai grandi pianeti come la Terra, Giove, Marte, Venere, ai quali si è dato un nome, ce ne sono centinaia ancora che sono a volte così piccoli che si arriva sino a vederli col telescopio. Quando un astronomo scopre uno di questi, gli dà per nome un numero. Lo chiama per esempio l'asteroide 3251. Ho serie ragioni per credere che il pianeta da dove veniva il piccolo principe è l'asteroide B612. Questo asteroide è stato visto una sola volta al telescopio da un astronomo turco. Aveva fatto allora una grande dimostrazione della sua scoperta a un congresso internazionale d'astronomia. Ma in costume com'era nessuno lo aveva preso sul serio. I grandi sono fatti così. Fortunatamente per la reputazione dell'asteroide B612, un dittatore turco impose al suo popolo, sotto pena di morte, di vestire all'europea. L'astronomo rifece la sua dimostrazione nel 1920 con un abito molto elegante e questa volta tutto il mondo fu con lui. Se vi ho raccontato tanti particolari sull'asteroide B612 e se vi ho rivelato il suo numero è proprio per i grandi che amano le cifre. Quando voi gli parlate di un nuovo amico, mai si interessano alle cose essenziali. Non si domandano mai qual è il tono della sua voce, quali sono i suoi giochi preferiti, fa collezione di farfalle, ma vi domandano che età ha, quanti fratelli, quanto pesa, quanto guadagna suo padre. Allora soltanto credono di conoscerlo. Se voi dite ai grandi «Ho visto una bella casa in mattoni rosa, con dei gerani alle finestre e dei colombi sul tetto», loro non arrivano a immaginarsela. Bisogna dire «Ho visto una casa da 100.000 lire» e allora esclamano «Com'è bella!». Così, se voi gli dite «La prova che il piccolo principe è esistito» sta nel fatto che era bellissimo, che rideva e che voleva una pecora. Quando uno vuole una pecora è la prova che esiste. Beh, loro alzeranno le spalle e vi tratteranno come un bambino. Ma se voi invece gli dite «Il pianeta da dove veniva è l'asteroide B612», allora ne sono subito convinti e vi lasciano in pace con le domande. Sono fatti così, non c'è da prendersela. I bambini devono essere indulgenti coi grandi. Ma certo, noi che comprendiamo la vita, noi ce ne infischiamo dei numeri. Mi sarebbe piaciuto cominciare questo racconto come una storia di fate. Mi sarebbe piaciuto dire «C'era una volta un piccolo principe che viveva su di un pianeta poco più grande di lui e aveva bisogno di un amico». Per coloro che comprendono la vita sarebbe stato molto più vero, perché non mi piace che si legga il mio libro alla leggera. È un grande dispiacere per me confidare questi ricordi. Sono già 6 anni che il mio amico se n'è andato con la sua pecora e io cerco di descriverlo per non dimenticarlo. È triste dimenticare un amico. E posso anch'io diventare come i grandi che non si interessano più che di cifre. Ed è anche per questo che ho comperato una scatola coi colori con le matite. Non è facile rimettersi al disegno alla mia età, quando non si sono fatti altri tentativi che quello di un serpente boa dal di fuori e quello di un serpente boa dal di dentro, all'età di 6 anni. Mi studierò di fare ritratti somigliantissimi, ma non sono affatto sicuro di riuscirvi. Un disegno va bene, ma l'altro non assomiglia per niente. Mi sbaglio anche sulla statura. Qui il piccolo principe è troppo grande, là è troppo piccolo. Esito persino sul colore del suo vestito, e allora tento e tentenno, bene o male, e finirò per sbagliarmi su certi particolari più importanti, ma questo bisogna perdonarmelo. Il mio amico non mi dava mai delle spiegazioni. Forse credeva che fossi come lui. Io, sfortunatamente, non sapevo vedere le pecore attraverso le casse. Può darsi che io sia un po' come i grandi, devo essere invecchiato. Ogni giorno imparavo qualche cosa sul pianeta, sulla partenza, sul viaggio. Veniva da sé per qualche riflessione. Fu così che al 3° giorno conobbi il dramma dei Baobab. Anche questa volta fu merito della pecora.
perché bruscamente il piccolo principe mi interrogò, come preso da un grave dubbio. È proprio vero che le pecore mangiano gli arbusti? Sì, è vero. Ah, sono contento. Non capì perché era così importante che le pecore mangiassero gli arbusti, ma il piccolo principe continuò. Allora mangiano anche i baobab? Fece osservare al piccolo principe che i baobab non sono degli arbusti, ma degli alberi grandi come chiese, e che se anche avesse portato con sé una mandria di elefanti, non sarebbe venuta a capo di un solo baobab. L'idea della mandria di elefanti fece ridere il piccolo principe. Bisognerebbe metterli gli uni sugli altri. Ma osservò saggiamente. I baobab, prima di diventare grandi, cominciano con l'essere piccoli. È esatto. Ma perché vuoi che le tue pecore mangino i piccoli baobab? Beh, si capisce, mi rispose come se si trattasse di una cosa evidente, e mi ci volle un grande sforzo di intelligenza per capire da solo questo problema. Infatti, sul pianeta del piccolo principe ci sono, come su tutti i pianeti, le erbe buone e quelle cattive. Di conseguenza, dei semi buoni di erbe buone e dei cattivi semi di erbe cattive. Ma i semi sono invisibili, dormono nel segreto della terra fino a che all'uno o all'altro pigli la fantasia di risvegliarsi. Allora si stira e sospinge da principio, timidamente verso il sole, un bellissimo ramoscello inoffensivo. Se si tratta di un ramoscello di ravanello o di rosaio, si può lasciarlo spuntare come vuole. Ma se si tratta di una pianta cattiva, bisogna strapparla subito, appena la si è riconosciuta. C'erano dei terribili semi sul pianeta del piccolo principe. Erano i semi dei baobab. Il suolo ne era infestato. Ora, un baobab, se si arriva troppo tardi, non si riesce più a sbarazzarsene. Ingombra tutto il pianeta, lo trapassa con le sue radici e se il pianeta è troppo piccolo e i baobab troppo numerosi lo fanno scoppiare. È una questione di disciplina, mi diceva più tardi il piccolo principe. Quando si è finito di lavarsi al mattino, bisogna fare con cura la pulizia del pianeta. Bisogna costringersi regolarmente a strappare i baobab appena li si distingue dai rosai, ai quali assomigliano molto quando sono piccoli. È un lavoro molto noioso, ma facile. E un giorno mi consigliò di fare un bel disegno per far entrare bene questa idea nella testa dei bambini del mio paese. Se un giorno viaggeranno, mi diceva, questo consiglio gli potrà servire. Qualche volta è senza inconvenienti rimettere a più tardi il proprio lavoro, ma se si tratta dei baobab è sempre una catastrofe. Ho conosciuto un pianeta abitato da un pigro. Aveva trascurato 3 arbusti. E sull'indicazione del piccolo principe ho disegnato quel pianeta. Non mi piace prendere il tono del moralista, ma il pericolo dei baobab è così poco conosciuto e i rischi che correrebbe chi si smarrisse su un asteroide così gravi che una volta tanto ho fatto eccezione. E dico, bambini, fate attenzione ai baobab. E per avvertire i miei amici di un pericolo che hanno sempre sfiorato, come me stesso, senza conoscerlo, ho tanto lavorato a questo disegno. La lezione che davo giustificava la fatica. Voi mi domanderete forse, perché non ci sono in questo libro altri disegni altrettanto grandiosi come quello dei baobab? La risposta è molto semplice. Ho cercato di farne uno ma non ci sono riuscito. Quando ho disegnato i baobab ero animato dal sentimento dell'urgenza. Oh piccolo principe, ho capito a poco la tua piccola vita malinconica. Per molto tempo tu non avevi avuto per distrazione che la dolcezza dei tramonti. Ho appreso questo nuovo particolare il 4° giorno al mattino, quando mi hai detto: mi piacciono tanto i tramonti, andiamo a vedere un tramonto. Ma bisogna aspettare. Aspettare che? Che il sole tramonti. Dapprima hai avuto un'aria molto sorpresa e poi hai riso di te stesso e mi hai detto: mi credo sempre a casa mia. Infatti, quando gli Stati Uniti è mezzogiorno, tutto il mondo sa che il sole tramonta sulla Francia. Basterebbe poter andare in Francia in un minuto per assistere al tramonto. Sfortunatamente la Francia è troppo lontana, ma sul tuo piccolo pianeta ti bastava spostare la tua sedia di qualche passo e guardavi il crepuscolo tutte le volte che lo volevi. Un giorno ho visto il sole tramontare 43 volte e più tardi hai soggiunto: sai, quando si è molto tristi si amano i tramonti. Il giorno delle 43 volte eri tanto triste? Ma il piccolo principe non rispose. Capítulo 7. No 5º dia, sempre graças à ovelha, foi-me revelado este segredo da vida do príncipezinho. Dirigiu-se a mim para me perguntar abruptamente, como fruto de um problema sobre o qual andasse há muito a meditar em silêncio: uma ovelha se come arbustos, também come flores?
Uma ovelha come tudo o que encontra. Mesmo flores com espinhos? Sim, mesmo flores com espinhos. Então os espinhos servem para quê? Eu não sabia. Naquele momento andava muito entretida a remexer no meu motor, à procura de um parafuso demasiado apertado. Estava seriamente preocupado, pois a avaria parecia bastante grave e a água para beber ia-se esgotando, fazendo-me recear o pior. Os espinhos servem para quê? Uma vez lançado, o príncipezinho nunca desistia de uma pergunta. Irritado com o tal parafuso, respondi sem pensar. Os espinhos não servem para nada, são uma pura maldade da parte das flores. Oh! Após um silêncio, ele ripostou com um certo ressentimento. Não acredito em ti. As flores são frágeis, são ingênuas, defendem-se como podem. Elas acham que ficam assustadoras com os seus espinhos. Nem respondi. Naquele instante estava eu a matutar. Se este parafuso continuar a não se mexer, vou arrancá-lo à martelada. O príncipezinho tornou a interromper os meus raciocínios. Mas então, tu achas mesmo que as flores... Não acho nada, respondi sem pensar. Estou a tratar de coisas sérias. Ficou a olhar para mim perplexo. De coisas sérias. Ali estava eu, de martelo na mão, os dedos mascarrados com óleo de motor, debruçado sobre um objeto que lhe parecia muito feio. Tu falas como os crescidos. Senti-me um tanto ou quanto envergonhado. Porém, implacável, ele acrescentou. Confundes tudo, baralhas tudo. Ficara profundamente irritado. Agitou ao vento os cabelos muito louros. Sei de um planeta onde há um senhor vermelhão. Nunca respirou uma flor, nunca contemplou uma estrela, nunca gostou de ninguém, nunca fez nada a não ser contas. E tal como tu, leva o dia inteiro a repetir. Sou um homem sério, sou um homem sério. E fica todo inchado de orgulho. Mas aquilo não é um homem, é um cogumelo. O quê? Um cogumelo! O príncipezinho estava pálido de raiva. Há milhões de anos que as flores fabricam os espinhos. Há milhões de anos que mesmo assim as ovelhas comem as flores. E não é sério tentar perceber porque é que elas se dão ao trabalho de fabricar estes espinhos que nunca lhes serviram de nada. A guerra entre as flores e as ovelhas não é importante. Não é mais séria e mais importante que as contas de um senhor corado e do gorducho. E se eu conhecer uma flor que é única no mundo, que não existe em mais parte nenhuma, a não ser no meu planeta, mas que uma pequena ovelha pode aniquilar, assim de um momento para o outro, numa manhã qualquer, sem sequer ter noção daquilo que faz, então isto não é importante. De faces mais rosadas, voltou à carga. Se alguém gosta de uma flor da qual existe apenas um exemplar perdido entre os milhões e milhões de estrelas, isto basta para o deixar feliz quando eu olho para elas. Diz a si mesmo, a minha flor está ali a algures. Mas se a ovelha comer a flor, para ele é como se de repente todas as estrelas se apagassem. E isto não é importante? Já não conseguiu dizer mais nada. De súbito começou a soluçar. A noite caíra. Eu largara as minhas ferramentas. Queria lá saber do martelo, do parafuso, da sede e da morte. Havia numa estrela, num planeta, no meu, na terra, um príncipezinho para consolar. Tomei-o nos braços e embalei-o. Fui-lhe dizendo, a flor de quem gostas não corre perigo. Vou desenhar um assaime para a tua ovelha. Vou desenhar uma armadura para a tua flor. Não sabia o que dizer mais. Sentia-se muito desajeitado. Não sabia como chegar até ele. Onde alcançá-lo? É tão misterioso o país das lágrimas. Capítulo 8. Depressa fiquei a conhecer melhor esta flor. No planeta do príncipezinho houve sempre flores muito simples, adornadas com uma única fila de pétalas que quase não ocupavam espaço nem incomodavam ninguém. Apareciam pela manhã no meio da erva e murchavam ao cair da noite. Esta outra toda a vida germinara certo dia, de uma semente vindo não sabe-se de onde, e o príncipezinho vigiara de muito perto este raminho que não se assemelhava em nada aos outros ramos. Podia perfeitamente ser um novo germe de embondeiro, mas o arbusto rapidamente parou de crescer e começou a preparar a sua flor. O príncipezinho, que acompanhou a evolução de um botão enorme, pressentia que dali iria sair uma aparição miraculosa.
embora a flor, abrigada no seu quarto verde, nunca mais desse por terminados os seus preparativos para ser bela. Ela ia escolhendo ciosamente as suas cores. Vestia-se devagar e ajustava as pétalas uma a uma. Não queria sair toda amarrotada, como as papoilas. Só queria aparecer no esplendor máximo da sua beleza. É verdade, era muito vaidosa. A sua toilette misteriosa durou, portanto, dias e dias. E eis que numa dada manhã, precisamente à hora do nascer do sol, se mostrou por fim. E ela, que se aplicara com tanto esmero, afirmou entre bocejos: acordei mesmo agora. Peço desculpa, estou toda despenteada. O príncipezinho, no entanto, não conseguiu conter a sua admiração. Uau, como és bonita! Pois sou, respondeu a vozinha da flor, e nasci ao mesmo tempo que o sol. O príncipezinho percebeu logo que ela não era propriamente modesta, mas era tão encantadora. Acho que são horas do pequeno almoço, apressou-se ela a relembrar. Se quiseres ter a amabilidade de pensar em mim... O príncipezinho, todo atrapalhado, foi logo a correr buscar um regador com água fresca e serviu a flor. E foi assim que, desde o começo, ela o atormentou com os carpichos da sua vaidade. Certo dia, por exemplo, a propósito dos seus 4 espinhos, disse ela ao príncipezinho: venham de lá esses tigres com as suas garras. Não existem tigres no meu planeta, objetou o príncipezinho. E em todo o caso os tigres não comem erva. Eu não sou uma erva, respondeu delicadamente a flor. Desculpa. Não tenho medo nenhum de tigres, mas tenho pavor de correntes de ar. Não tens por acaso um biombo? Pavor de correntes de ar? Que pouca sorte para uma planta, pensou o príncipezinho. Esta flor é muito complicada. Quando anoitecer, vais tapar-me com uma redoma de vidro. Aqui faz imenso frio. As instalações são péssimas. Lá, no sítio de onde eu venho... Mas parou a meio da frase. Ela chegara sob forma de semente. Não podia saber, fosse o que fosse dos outros planetas. Humilhada por ter sido apanhada a preparar uma mentira tão ingênua, tossiu 2 ou 3 vezes para envolver o príncipezinho no seu enredo. Então, esse biombo? Ia já buscá-lo, mas ainda estavas a falar comigo. E forçou mais uma tossidela para encher o príncipezinho de remorsos. Deste modo, o príncipezinho, apesar de toda a boa vontade do seu amor, começou a duvidar dela, levar a sério palavras sem importância, e isso tornaram-o muito infeliz. Não devia ter-lhe dado ouvidos, confessou-me ele um dia. Nunca se deve dar ouvidos às flores. Deve-se contemplá-las e respirá-las. A minha perfumava o meu planeta, mas eu não soube contentar-me com isso. Aquela história das garras que tanto me enervou devia ter-me enternecido. E desabafou. Na altura, não fui capaz de compreender nada. Devia tê-la ajudado pelos atos e não pelas palavras. Ela perfumava-me e iluminava-me. Não devia ter-me enfurecido. Devia ter reconhecido a doçura por trás das suas pobres artimanhas. As flores são tão contraditórias. Mas era demasiado jovem para saber amá-la. Desconfio que aproveitou uma migração de pássaros selvagens para concretizar a sua fuga. Na manhã da partida, deixou tudo em ordem no seu planeta, limpou a chaminé dos seus 2 vulcões ativos com o maior dos cuidados. Possuía 2 vulcões em atividade. Dava imenso jeito para aquecer o pequeno almoço. Possuía igualmente um vulcão extinto. Contudo, e como ele costumava dizer, nunca se sabe. Daí que também tenha limpo a chaminé do vulcão extinto. Quando estão bem limpos, os vulcões ardem regular e pacificamente, sem erupções. As erupções vulcânicas são como as labaredas das lareiras. Na nossa Terra, somos evidentemente demasiado pequenos para limpar as chaminés dos nossos vulcões, razão pela qual eles nos trazem tantas dores de cabeça. Um pouco desgostoso, o príncipezinho arrancou os últimos rebentos de embondeiro. Julgava que nunca mais iria regressar. Talvez por isso, naquela manhã, todas estas tarefas habituais lhe pareceram extremamente agradáveis, e quando foi regar a flor pela última vez, e se preparava para a deixar a salvo sob a redoma, teve vontade de chorar. Adeus, disse ele à flor, mas ela não respondeu. Adeus, repetiu ele. A flor tossiu, e não era por estar constipada. Fui tola, disse-lhe ela por fim.
Desculpa-me, tenta ser feliz. Ele admirou-se pela ausência de recriminações e ali ficou, desconcertado, de redoma no ar. Não entendia aquela calma tão dócil. Claro que te amo, declarou a flor. Nunca te apercebeste por culpa minha. Não tem importância. Afinal, foste tão tolo quanto eu. Tentas ser feliz. Deixa essa redoma aí. Já não a quero. Mas o vento... Não estou tão constipada quanto isso. O ar fresco da noite vai fazer-me bem. Sou uma flor. Mas os animais selvagens... Terei de suportar uma lagarta ou duas para conhecer as borboletas. Ouvi dizer que são tão lindas. Senão, quem virá visitar-me? Tu não, que vais para longe. Quanto às feras, não tenho medo. Tenho as minhas garras. E exibiu inocentemente os seus 4 espinhos. Ainda acrescentou. Não te arrastes assim, é enervante. Decidiste partir, vai-te embora. Isto porque ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito, muito orgulhosa. Encontrando-se ele nas redondezas dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330, acabou por ir visitá-los em busca de uma ocupação e de mais instrução. O primeiro era habitado por um rei, trajado de púrpura e erminho. O rei ocupava um trono simples e simultaneamente majestoso. – Ah, aqui vem um súbdito! Exclamou o rei ao reparar no príncipezinho. E o príncipezinho perguntou-se, mas como é que ele pode reconhecer-me sem nunca me ter visto? O que ele não sabia é que para os reis o mundo é muito simplificado. Todos os homens são súbditos. Aproxima-te para eu te ver melhor, disse o rei orgulhoso em poder ser rei de alguém. O príncipezinho procurou lugar para se sentar, mas o planeta estava totalmente atravancado pelo magnífico manto de erminho. Teve, pois, de permanecer de pé e, como estava fatigado, bocejou. Bocejar diante de um rei vai contra as regras de etiqueta, ralhou o monarca. Proíbo-te. Não consigo evitar, disse o príncipezinho embaraçado. Venho de uma longa viagem e estou sem dormir. Pois bem, disse o rei, ordeno-te que bocejes. Há anos e anos que não via ninguém bocejar. Esses bocejos são verdadeiras curiosidades para mim. Vá, boceja mais. É uma ordem. Isso intimida-me, assim não consigo, defendeu-se o príncipezinho muito corado. Reconsiderou o rei. Sendo assim, eu ordeno-te que, ora bocejes, ora... O rei balbuciou qualquer coisa e parecia vexado. Isto porque aquilo que mais importava ao rei era que a sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava desobediências. Era um monarca absoluto. Porém, como era muito bondoso, dava sempre ordens razoáveis. Se mandasse um general, justificava-se ele frequentemente. Se mandasse um general transformar-se numa ave marinha e se o general não me obedecesse, não seria culpa do general, seria culpa minha. Posso sentar-me? Indagou timidamente o príncipezinho. Ordeno que te sentes, respondeu o rei recolhendo majestosamente uma secção do seu manto de erminho. Mas o príncipezinho estava admirado. O planeta era minúsculo. Sobre o que é que aquele rei poderia reinar? Majestade, avançou o príncipezinho, com o vosso perdão por vos interrogar. Ordeno-te que me interrogues, apressou-se o rei a dizer. Majestade, vós reinais sobre o quê? Sobre tudo, respondeu o rei com naturalidade. Sobre tudo? O rei fez um gesto discreto, que abarcou o seu planeta, outros planetas e as estrelas. Sobre tudo isto? Fez o príncipezinho. Sobre isto tudo, confirmou o rei. De facto, não era só um monarca absoluto, como era um monarca universal. E as estrelas obedecem-vos? Com certeza, garantiu o rei. Obedecem automaticamente. Não tolera indisciplina. Um tal poder maravilhou o príncipezinho. Se ele tivesse um poder assim, teria podido assistir não a 43, mas a 72, ou mesmo a 100, ou até a 200 pôres do sol no mesmo dia, sem sequer precisar de puxar a cadeira. E como a lembrança do seu pequeno planeta abandonado o deixara um pouco triste, arriscou pedir um favor ao rei. Queria ver um pôr do sol. Fazei-me a vontade. Ordenai ao sol que se ponha. Se ordenasse a um general que se pusesse a voar de flor em flor como uma borboleta, ou que escrevesse um melodrama,
ou que se transformasse numa ave marinha, e se o general não executasse a ordem recebida, quem estaria a agir mal? Seria eu ou seria ele? Seríeis vós, disse convictamente o príncipezinho. Exato. Só devemos exigir dos outros aquilo que os outros podem dar, explicou o rei. A autoridade depende, em primeiro lugar, da razão. Se mandasses o teu povo ir atirar-se ao mar, o povo faria uma revolução. Só tenho o direito de exigir obediência porque as minhas ordens são razoáveis. Então e o meu pôr do sol? Recordou o príncipezinho, que nunca se esquecia de uma pergunta que tivesse feito. Vais ter o teu pôr do sol. Vou exigi-lo. Vou, porém, aguardar, de acordo com a sabedoria do meu governo, que as condições sejam favoráveis. E quando será isso? Quis saber o príncipezinho. Fez o rei enquanto consultava um espesso almanaque. Ora, isso será lá Será lá para as 7h40 desta noite. E então verás como sou fielmente obedecido. O príncipezinho bocejou. Teve pena desse pôr do sol adiado. Por outro lado, começava a sentir-se aborrecido. Já não tenho nada a fazer aqui, disse ele ao rei. Torno a partir. Não partas, disse logo o rei, que estava muito vaidoso de ter um súbdito. Não partas que eu faço-te ministro. Ministro de quê? Da justiça. Mas não há ninguém para julgar. Isso não se sabe, contrariou o rei. Ainda não dei a volta completa ao meu reino. Estou velho, não tenho espaço para uma carroça e andar muito cansa-me. Mas eu já vi tudo, disse o príncipezinho, inclinando-se para dar uma olhadela ao outro lado do planeta. Também não há ninguém por aquelas bandas. Serás então o juiz de ti próprio, insistiu o rei. É o mais difícil. É bem mais difícil julgarmos a nós próprios do que julgarmos outrem. Se conseguires julgar-te bem, é porque és um verdadeiro sábio. Mas eu, contrapôs o príncipezinho, posso julgar-me a mim próprio em qualquer lugar. Não é preciso viver aqui. Fez o rei. Estou convencido de que algures no meu planeta vive um rato já velho. Ouço de noite e irás julgar esse velho rato. Poderás condená-lo à morte. De tempos a tempos, desse modo a vida dele dependerá da tua justiça. Mas acabarás por conceder-lhe sempre perdão. Para o poupares, é que só existe um. A mim não me agrada nada as condenações à morte, retorquiu o príncipezinho. Tenho a impressão que é melhor partir. Não, teimou o rei. O príncipezinho, que até já tinha tudo preparado, foi cuidadoso e não magoar o velho monarca. Se a vossa majestade deseja ser obedecida exemplarmente, deverá dar-me uma ordem razoável. Poderá, por exemplo, ordenar-me que parta dentro de 1 minuto. Parece-me que há condições favoráveis a isso. Como não obteve resposta do rei, o príncipezinho ainda hesitou. Mas depois, com um suspiro, decidiu partir. Nomeie-te meu embaixador, gritou o rei, numa derradeira tentativa. E lá ficou, na sua pose autoritária. Os crescidos são mesmo estranhos, foi o príncipezinho a pensar com os seus botões durante a viagem. O segundo planeta era habitado por um vaidoso. Oh, aí vem o admirador visitar-me, alvoroçou-se o vaidoso, assim que avistou ao longe o príncipezinho. Isto porque para os vaidosos todos os outros homens são admiradores. Bom dia, disse o príncipezinho. Tens um chapéu muito cômico. É para agradecer, respondeu o vaidoso. É para agradecer quando me elogiam. Infelizmente nunca passa por aqui ninguém. Sim, fez o príncipezinho sem perceber. Bate com as tuas mãos uma na outra, sugeriu então o vaidoso. O príncipezinho bateu com as mãos uma na outra. O vaidoso agradeceu com um modesto aceno de chapéu. Sempre é mais divertido que a visita ao rei, achou o príncipezinho. E recomeçou a bater palmas. O vaidoso recomeçou a agradecer, levantando a aba do chapéu. Passados 5 minutos deste exercício, o príncipezinho fartou-se da monotonia do jogo. E o que é preciso fazer para o teu chapéu cair? Quis ele saber. Só que o vaidoso não percebeu. Os vaidosos só percebem os elogios. Tu admiras mesmo a valer?
interrogou ele o príncipezinho. O que é que significa admirar? Admirar significa reconhecer que eu sou o homem mais belo, mais bem vestido, mais rico e mais inteligente do planeta. Mas tu és o único no teu planeta. Faz-me a vontade, admira-me à mesma. Está bem, eu admiro-te, cedeu o príncipezinho, encolhendo os ombros. Mas por que é que isso te faz tanta diferença? E o príncipezinho foi-se embora. Não há dúvida que os crescidos são mesmo muito esquisitos, foi ele a pensar durante a viagem. O planeta seguinte era habitado por um bêbado. Esta visita foi bastante curta, mas mergulhou o príncipezinho numa enorme melancolia. O que estás a fazer? Perguntou ele ao bêbado, que se tinha instalado diante de uma coleção de garrafas vazias e de uma coleção de garrafas cheias. Estou a beber, respondeu o bêbado com um ar sombrio. E por que bebes? Quis perceber o príncipezinho. Para esquecer, explicou o bêbado. Esquecer o quê? Prosseguiu o príncipezinho, já com pena dele. Para esquecer que tenho vergonha, confessou o bêbado, baixando a cabeça. Vergonha de quê? Tentou saber mais o príncipezinho, com vontade de ajudar. Vergonha de beber, rematou o bêbado, fechando-se num silêncio definitivo. E o príncipezinho foi-se embora confuso. Os crescidos são mesmo muito, muito esquisitos, continuou ele a pensar durante a viagem. O quarto planeta era o do homem de negócios. Este homem andava tão ocupado que nem se dignou a levantar a cabeça à chegada do príncipezinho. Bom dia, disse-lhe o recém-chegado. Tens o cigarro apagado. 3 e 2 são 5. 5 e 7, 12. 12 e 3, 15. Bom dia. 15 e 7, 22. 22 e 6, 28. Não há tempo para tornar a acendê-lo. 26 e 5, 31. Ufa! Ora bem, este faz 501.622.731. 500 milhões de quê? Ainda aí estás. 500 milhões de... Já nem sei. Tenho tanto trabalho. Eu cá sou muito sério. Não me distrai com ninharias. 2 e 5, 7. 501 milhões de quê? Existiu o príncipezinho que nunca na vida desistira de uma pergunta que tivesse feito. O homem de negócios levantou a cabeça. Durante os 54 anos em que morei neste planeta, só fui incomodado 3 vezes. A primeira foi há 22 anos por um besouro que caiu sabe Deus de onde. Fazia um barulho insuportável. Por causa dele enganei-me em 4 contas. A segunda vez foi há 11 anos por uma crise de reumatismo. O exercício físico faz-me falta, mas não tenho tempo para vadiagens. Eu cá sou muito sério. A terceira vez foi agora. Ora, estava eu a dizer, 501 milhões. Milhões de quê? O homem de negócios percebeu que não havia qualquer hipótese de ser deixado em paz. Milhões daquelas coisinhas que às vezes se vêem no céu. De moscas? Não, daquelas coisinhas que brilham. De abelhas? Não, daquelas coisinhas douradas que arrastam os vagabundos para sonhos e devaneios. Mas eu cá sou muito sério. Tenho lá tempo para devaneios. As estrelas. É isso mesmo, as estrelas. E que fazes tu com 500 milhões de estrelas? 501.622.731. Eu cá sou muito sério, muito rigoroso. Mas que fazes tu com essas estrelas? O que faço com elas? Sim, nada.
Sou dono delas. És dono das estrelas? Sim, mas eu conheci um rei que os reis não são donos de nada. Eles reinam sobre. É muito diferente. Mas de que é que te serve seres dono das estrelas? Serve-me para ser rico. E de que é que te serve seres rico? Serve para comprar mais estrelas, se alguém por acaso descobrir outras. Este aqui, pensou logo o príncipezinho, tem um raciocínio parecido ao do bêbado. Apesar de tudo, continuou a colocar questões. Mas como é que se pode ser dono das estrelas? De quem são elas? Resmungou o homem de negócios. Não sei, de ninguém. Então são minhas, porque pensei nisso primeiro. E isso chega? Chega e sobra. Quando encontras um diamante que não é de ninguém, passa a ser teu. Quando encontras uma ilha que não é de ninguém, passa a ser tua. Quando és o primeiro a ter uma ideia, podes registá-la e ela é tua. Eu cá sou dono das estrelas, porque ninguém antes de mim se lembrou de as possuir. Isso é verdade, reconheceu o príncipezinho. Mas o que fazes com elas? Faço a gestão, conto-as e torno a contá-las, explicou o homem de negócios. É complicado, mas sou um homem muito sério. O príncipezinho, porém, ainda não se dava por satisfeito. Mas se eu for dono de um cascol, posso pô-lo ao pescoço e levá-lo comigo. E se eu for dono de uma flor, posso colhê-la e levá-la comigo. Só que tu não podes escolher as estrelas. Pois não, mas posso depositá-las no banco. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que escrevo num papelinho o número de estrelas que tenho, depois ponho o papelinho numa gaveta e fecho à chave. Só isso. Isso chega. Até tem piada, pensou o príncipezinho, e é bastante poético, mas não é lá muito sério. O príncipezinho tinha sobre as coisas sérias uma opinião muito diferente dos crescidos. Sou dono de uma flor, prosseguiu ele, que vou regando todos os dias. Sou dono de 3 vulcões, aos quais limpo a chaminé todas as semanas. Até limpo aquele que está extinto. Nunca se sabe. É útil para os meus vulcões, é útil para a minha flor que eu seja dono deles, mas tu não és útil às estrelas. O homem de negócios abriu a boca para falar, mas como não lhe saía resposta, o príncipezinho foi-se embora. Não há a menor dúvida de que os crescidos são realmente extraordinários, pensou ele de novo durante a viagem. O 5º planeta era fora do vulgar. Era o mais pequeno de todos. Apenas havia espaço suficiente para lá colocar um candeeiro de rua e um acendedor de candeeiros. O príncipezinho não era capaz de compreender de que é que servia ter num dado sítio do céu, num planeta sem casas nem população, um candeeiro de rua e um acendedor de candeeiros. No entanto, interrogava-se. É bem possível que este homem seja absurdo. Seja como for, é menos absurdo que o rei, que o vaidoso, que o homem de negócios e que o bêbado. Ao menos o seu trabalho faz algum sentido. Quando acende o candeeiro, é como se fizesse nascer mais uma estrela ou uma flor. Quando apaga o candeeiro, faz adormecer a flor ou a estrela. É uma ocupação muito bonita. E porque é bonito, é imensamente útil. Ao aproximar-se do planeta, cumprimentou o acendedor com todo o respeito. Bom dia! Por que apagaste mesmo agora o teu candeeiro? São as ordens, esclareceu o acendedor. Bom dia! E quais são as ordens? São para apagar o meu candeeiro. Boa noite! E tornou a acendê-lo. Mas por que o tornaste a acender? São as ordens, respondeu o acendedor. Não percebo, disse o príncipezinho. Não há nada para perceber, desvalorizou o acendedor. Ordens são ordens. Bom dia! E apagou o candeeiro. A seguir chegou a testa com um lenço aos quadrados vermelhos.
anda a desempenhar um serviço terrível. Antigamente até era razoável. Apagava ao amanhecer e acendia ao entardecer, ficava com o resto do dia para descansar e o resto da noite para dormir. Mas depois dessa época as ordens mudaram? Não mudaram nada, disse o ascendor. Isso é que é dramático. De ano para ano, o planeta passou a girar cada vez mais depressa, mas as ordens são as mesmas. E então, quis perceber o príncipezinho, e então que agora dá uma volta por minuto e eu não tenho um segundo de descanso. Acende e apaga uma vez por minuto. Que engraçado, os teus dias duram 1 minuto. Não tem graça nenhuma, contrariou o ascendor. Fez agora 1 mês, começámos a nossa conversa. 1 mês? Sim, 30 minutos, 30 dias. Boa noite. E reacendeu novamente o candeeiro. O príncipezinho observou e simpatizou com ele, com este ascendor absolutamente fiel às suas ordens. Recordou-se então dos pôres de sol que ele próprio costumava procurar, puxando a sua cadeira. Resolveu ajudar um amigo. Sabes, pensei numa forma de conseguires descansar quando quiseres. Quero sempre, afirmou o ascendor. Isto porque é possível ser ao mesmo tempo fiel e preguiçoso. O príncipezinho prosseguiu. O teu planeta é de tal modo pequeno que se percorre em 3 passos. Só tens de caminhar devagar o suficiente para ficar sempre ao sol. Quando quiseres descansar, só tens de caminhar e assim o dia durará o tempo que quiseres. Só que isso não adianta nada, disse o ascendor. Aquilo que mais gosto na vida é dormir. Que pouca sorte, disse o príncipezinho. Que pouca sorte, concordou o ascendor. Bom dia. E apagou o candeeiro. Aquele homem, concluiu o príncipezinho no decorrer da sua viagem, seria desprezado por todos os outros, pelo rei, pelo vaidoso, pelo bêbado, pelo homem de negócios. No entanto, é aquele que me parece menos ridículo. Talvez, quem sabe, por ser o único que se dedica a outra coisa que não é o próprio. Suspirou cheio de pena e pensou ainda. Aquele homem é o único de quem eu poderia ter sido amigo. Mas o planeta dele é realmente muito pequeno. Não há lugar para 2. Aquilo que o príncipezinho não queria admitir é que tinha pena de deixar aquele planeta, devido sobretudo aos seus benditos 1400 pôres de sol em cada 24 horas. O 6º planeta era um planeta 10 vezes mais vasto. Era habitado por um ancião que escrevia em livros enormes. Olha, um explorador, exclamou logo ao divisar o príncipezinho. O príncipezinho sentou-se na mesa para tomar fogo. Tinha viajado tanto. De onde vens? Perguntou o ancião. Este livro tão grande o que é? Quis saber o príncipezinho. Que faz aqui? Sou geógrafo, disse o ancião. E o que é o geógrafo? É um sábio que sabe onde ficam os mares, os rios, as cidades, as montanhas e os desertos. É muito interessante, disse o príncipezinho. Isto sim, é uma verdadeira profissão. E olhou de relance para o planeta do geógrafo. Ainda não tinha visto um planeta tão majestoso. É bem bonito o seu planeta. Tem oceanos? Não sei, disse o geógrafo. O príncipezinho ficou desiludido. E montanhas? Não sei, disse o geógrafo. E cidades, rios e desertos? Também não sei, disse o geógrafo. Mas o senhor é geógrafo? Pois sou, disse o geógrafo, mas não explorador. Luto com uma grande falta de exploradores. Não é o geógrafo que vai fazer a contagem das cidades, dos rios, das montanhas, dos mares, dos oceanos e dos desertos. O geógrafo é importante demais para andar por aí a vadear. Ele pode lá largar o escritório. É onde recebe os exploradores, interroga-os e toma nota das suas impressões. E se as impressões de alguns deles lhes parecem interessantes, manda fazer um inquérito acerca da moralidade do explorador. E porquê?
porque se um explorador mentisse, provocava catástrofes nos livros de geografia, assim como um explorador que bebesse. E porquê? Quis saber o príncipezinho. Porque os bêbados vêm a dobrar. O geógrafo, assim, tomava nota de 2 montanhas onde houvesse apenas uma. Conheço uma pessoa, prosseguiu o príncipezinho, que havia de ser um mau explorador. É possível. Então, quanto à moralidade do explorador, parece boa. Procede-se a um inquérito acerca da descoberta feita. Vão lá ver? Não, era muito complicado. Mas exige-se que o explorador forneça provas. Se trata da descoberta de uma grande montanha, exige-se que traga de lá grandes pedras. De repente, o geógrafo emocionou-se. Mas tu vens de longe, tu és explorador. Vais descrever-me o teu planeta. E o geógrafo abriu o caderno de apontamentos e aguçou o lápis. As narrativas dos exploradores são, primeiro, anotadas a lápis. Só depois de o explorador ter apresentado provas é que se passa a tinta. Então, interrogou o geógrafo. Oh, no meu sítio não há nada que valha a pena, disse o príncipezinho. É demasiado pequeno. Tenho 3 vulcões, 2 vulcões em atividade e um vulcão extinto, mas nunca se sabe. Nunca se sabe, repetiu o geógrafo. Também tenho uma flor. As flores não as assinalamos, disse o geógrafo. Porquê? É o mais bonito. Porque as flores são efêmeras. O que significa efêmero? As geografias, disse o geógrafo, são os livros mais preciosos que há. Nunca passam de moda. É raro que uma montanha mude de sítio. É raro também que um oceano se esvazie. Nós escrevemos coisas eternas. Mas os vulcões extintos podem despertar. Interrompeu o príncipezinho. O que significa efêmero? Que os vulcões estejam extintos ou estejam em atividade, para nós é a mesma coisa, disse o geógrafo. O que nos interessa é a montanha. Essa não muda. Mas o que significa efêmero? Insistiu o príncipezinho, que desde que fazia uma pergunta, nunca mais, em dias de vida, renunciava a ela. Significa que está ameaçado de próxima desaparição. A minha flor está ameaçada de próxima desaparição, com certeza. A minha flor é efêmera, disse o príncipezinho para consigo, e tem apenas 4 espinhos para se defender do mundo. E deixei-a lá sozinha. Foi a primeira vez que lamentou ter partido, mas cobrou ânimo. Diga-me, o que hei de visitar? Pediu ele. O planeta Terra, respondeu o geógrafo, tem boa reputação. E o príncipezinho foi-se embora a pensar na sua flor. O 7º planeta foi, pois, a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. Conta com 111 reis, sem esquecer, evidentemente, os reis negros, 7.000 geógrafos, 900.000 homens de negócios, 7,5 milhões de bêbados, 311 milhões de vaidosos, isto é, cerca de 2 bilhões de pessoas crescidas. Para vos dar uma ideia das dimensões da Terra, dir-vos-ei que antes da invenção da eletricidade devia haver nos 6 continentes um verdadeiro exército de 472.511 acendedores de candeeiros. Visto de longe, produziam um efeito esplêndido. Os movimentos deste exército eram regulados como um bailado de ópera. Primeiro era a vez dos acendedores da Nova Zelândia e da Austrália. Depois de terem acendido os candeeiros, iam dormir. Entravam então na dança os acendedores dos candeeiros da China e da Sibéria. Acabavam também por ser escamoteados e desapareciam nos bastidores. Chegava então a vez dos acendedores de candeeiros da Rússia e das Índias. Depois, os da África e da Europa. Depois, os da América do Sul. Depois, os da América do Norte.
e nunca se enganavam na ordem da entrada em cena. Era grandioso. Só o acendedor do único candeeiro do Polo Norte e o seu confrade do único candeeiro do Polo Sul levavam vida de ociosidade e de indolência. Trabalhavam 2 vezes por ano. Quando se quer fazer espírito, chega-se a mentir um pouco. Não foi muito honesto ao falar-vos dos acendedores de candeeiros. Arrisco-me a dar uma ideia errada do nosso planeta àqueles que não o conhecem. Os homens ocupam muito pouco espaço na Terra. Se 2 bilhões de habitantes que povoam a Terra se pusessem de pé e se apertassem um pouco, como para um comício, caberiam à vontade numa praça pública de 20 milhas de comprimento por 20 de largura. Poder-se-ia juntar toda a humanidade na mais pequena das ilhotas do Pacífico. As pessoas crescidas, evidentemente, não vão acreditar. Vêem-se tão importantes como embondeiros. Por isso, dei-lhes de conselho que façam as contas. Elas adoram os números, ficam todas contentes. Mas não estejais a perder tempo com este quebra-cabeças. Não vale a pena. Tende confiança em mim. O príncipezinho, mal chegou à terra, ficou muito surpreendido por não ver ninguém. Já estava a recear ter-se enganado no planeta, quando viu um anel cor de lua a bulir na areia. Boa noite, disse o príncipezinho ao acaso. Boa noite, disse a serpente. Em que planeta caí? Na Terra, em África, respondeu a serpente. Ah, então não há ninguém na Terra. Aqui é o deserto. Não há ninguém nos desertos. A terra é grande, informou a serpente. O príncipezinho sentou-se numa pedra e levantou os olhos para o céu. Gostava de saber se as estrelas estão iluminadas para que cada pessoa possa encontrar a sua. Olha para o meu planeta. Está precisamente por cima de nós. Mas como é longe. É belo, disse a serpente. O que fazer? É por causa de uma flor, disse o príncipezinho. Ah, e calaram-se. Onde estão os homens? Recomeçou por fim o príncipezinho. Está-se muito só no deserto. Também se está só entre os homens, corrigiu a serpente. O príncipezinho olhou para ela durante longos momentos. És um animal curioso, disse-lhe por fim. Tão delgado como um dedo. Mas sou mais poderosa do que um dedo de um rei. O príncipezinho sorriu-se. Não és muito poderosa. Nem sequer tens patas. Nem sequer podes viajar. Posso levar-te mais longe que um navio. Envolveu o tornozelo do príncipezinho como se fosse uma pulseira de ouro. Aquilo que toco, devolvo à terra de onde saiu, disse ainda. Mas tu és puro e vens de uma estrela. O príncipezinho não respondeu. Fazes-me pena, tu tão frágil nesta terra de granito. Posso ajudar-te um dia se tiveres demasiadas saudades do teu planeta. Posso? Oh, percebi muito bem, disse o príncipezinho. Mas por que é que tu falas sempre por enigmas? Resolve-os todos, disse a serpente. E calaram-se ambos. O príncipezinho atravessou o deserto e só encontrou uma flor de 3 pétalas, uma flor de nada. Bom dia, disse o príncipezinho. Bom dia, disse a flor. Onde estão os homens? Perguntou delicadamente o príncipezinho. A flor um dia tinha visto passar uma caravana. Os homens? Existem, creio eu, uns 6 ou 7. Avistei-os há anos. Mas nunca se sabe onde encontrá-los. Andam ao sabor do vento, não têm raízes e faz-lhe muita falta. Adeus, disse o príncipezinho. Adeus, disse a flor. O príncipezinho fez a ascensão de uma montanha muito alta. As únicas montanhas que conheciam eram os 3 vulcões que lhes chegavam ao joelho. E servia-se do vulcão extinto como de um tamborete. De uma montanha alta como esta, disse então para os seus botões.
avistarei todo o planeta de uma vez, e todos os homens. Mas não avistou mais do que agulhas rochosas muito agudas. Bom dia, disse ao acaso. Bom dia, bom dia, bom dia, respondeu o eco. Quem sois vós? Quis saber o príncipezinho. Quem sois vós? Quem sois vós? Respondeu o eco. Sede, meus amigos, estou sozinho, disse ele. Estou sozinho, estou sozinho, estou sozinho, respondeu o eco. Que esquisito planeta, pensou então. É todo seco, todo aguçado, todo salgado. E os homens têm uma grande falta de imaginação. Repetem tudo o que se lhes diz. O meu sítio tinha uma flor. Era ela sempre a primeira a falar. Capítulo 20. Acontece que o príncipezinho, após um prolongado percurso pelas areias, pelos rochedos e pelas neves, acabou por descobrir um caminho. E todos os caminhos vão dar aos homens. Bom dia, disse ele. Era um jardim carregadinho de rosas. Bom dia, disseram as rosas. O príncipezinho observou-as. Todas elas se pareciam com a sua flor. Quem são vocês? Perguntou ele abismado. Nós somos rosas, disseram as rosas. Oh, fez o príncipezinho e ficou tristíssimo. A sua flor tinha-lhe contado que era a única da sua espécie, em todo o universo. Mas eis que ali estavam umas 5.000 igualzinhas, num só jardim. Se ela visse isto, refletiu ele, ficaria tremendamente envergonhada. Teria um terrível ataque de tosse e fingiria estar quase a morrer para escapar ao ridículo. E eu seria obrigado a fazer de conta que tratava dela, porque senão, para me humilhar, a mim, também ela podia deixar-se morrer de propósito. Continuou a sua reflexão. Achava-me tão rico por possuir uma flor única, quando apenas tenho uma rosa banal. Isto mais os 3 vulcões que me dão pelo joelho, um dos quais pode estar eternamente extinto. Isto não faz de mim um grande príncipe. E deitado na erva, ficou a chorar. Capítulo 21. Foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu amavelmente o príncipezinho, mas ao virar-se não viu ninguém. Estou aqui, chamou a voz debaixo da macieira. Quem és tu? Disse o príncipezinho. És muito gira. Sou uma raposa, identificou-se a raposa. Vem brincar comigo, pediu o príncipezinho. Estou tão triste. Não posso brincar contigo, recusou a raposa. Eu ainda não fui cativada. Oh, desculpa, disse o príncipezinho. Porém, após curta pausa, perguntou: o que significa cativar? Tu não és daqui, deduziu a raposa. Quem procuras? Procuro os homens, explicou o príncipezinho. O que significa cativar? Os homens, disse a raposa, têm espingardas e fazem caçadas. É uma maçada. Também fazem criação de galinhas. É o seu único interesse. Andas à procura de galinhas? Não, disse o príncipezinho. Anda à procura de amigos. O que significa cativar? É uma coisa muito esquecida, respondeu a raposa. Significa criar laços. Criar laços? É verdade, disse a raposa. Por enquanto, tu para mim não és mais do que um rapazinho, igual a 100.000 outros rapazinhos. Eu não preciso de ti, nem tu precisas de mim. Para ti, eu não sou mais do que uma raposa, igual a 100.000 outras raposas. Porém, se tu me cativares, iremos precisar um do outro. E tu para mim serás único no mundo, e eu para ti
serei única no mundo. Começa a compreender, disse o príncipezinho. Existe uma flor que acho que me cativou. É possível, disse a raposa. Nesta terra acontece tudo e mais alguma coisa. Oh, mas não aconteceu nesta terra, clarificou o príncipezinho. A raposa ficou visivelmente intrigada. Foi noutro planeta? Hein? Foi. Há caçadores nesse planeta? Não. Que interessante. E galinhas? Não. Bem, nada é perfeito, suspirou a raposa. A raposa retomou a sua linha de raciocínio. A minha vida é monótona. Caço as galinhas, os homens caçam-me a mim. As galinhas são todas iguais e os homens são todos iguais. É por isso que acabo por me aborrecer. Mas se tu me cativares, serás como um raio de sol na minha vida. O som dos teus passos será diferente de todos os outros. Os outros passos fazem-me correr para dentro da toca. Os teus vão-me fazer saltar cá para fora, como uma bela música. E repara, estás a ver além os campos de trigo? Eu não como pão. Para mim o trigo é inútil. Os campos de trigo não me fazem lembrar nada. Até me dá pena. Mas tu tens cabelos cor de ouro. Portanto, que maravilhoso vai ser quando me cativares. O trigo que é dourado vai fazer-me lembrar de ti. E como vai encantar-me o barulho do vento brincando nas espigas. A raposa calou-se e ficou muito tempo a olhar para o príncipezinho. Peço-te, cativa-me, disse ela. Gostava muito, disse o príncipezinho, mas tenho pouco tempo. Tenho amigos para descobrir e imensas coisas para conhecer. Só se conhecem as coisas que já cativamos, avisou a raposa. Os homens agora não perdem tempo a conhecer nada. Vão às lojas e compram tudo pré-fabricado. Só que como não há lojas de amigos, os homens já não têm amigos. Se queres um amigo, cativa-me. O que é preciso fazer? Quis saber o príncipezinho. É preciso ser muito paciente, ensinou a raposa. Vais começar por te sentar mais afastado de mim. Ali assim, na erva. Eu fico a ver-te pelo cantinho do olho. E tu não precisas de falar. A linguagem só gera mal-entendidos. Mas de dia para dia vais poder sentar-te um bocadinho mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Era melhor apareceres sempre à mesma hora, propôs a raposa. Se chegares, por exemplo, às 4 horas da tarde, começarei a ficar contente logo a partir das 3. Quanto mais os minutos passarem, mais feliz ficarei. Às 4 em ponto, já andarei inquieta, agitada. Pagarei caro o preço da felicidade. Mas se vieres num horário qualquer, não posso saber a que horas devo começar a arranjar o coração. É preciso ter rituais. O que é um ritual? Perguntou o príncipezinho. Também é outra coisa muito esquecida, disse a raposa. É aquilo que torna certos dias diferentes dos outros dias, certas horas diferentes das outras horas. Por exemplo, os meus caçadores têm um ritual. Todas as quintas-feiras vão dançar com as raparigas da aldeia. E assim, todas as quintas-feiras são dias fantásticos. É quando vou passear pelas vinhas. Se os caçadores fossem dançar numa altura qualquer, os dias seriam todos iguais e eu nunca teria as minhas ricas férias. Foi desta maneira que o príncipezinho cativou a raposa e quando se aproximou a hora da partida, "Oh!" fez a raposa, "vou chorar." "A culpa é tua", disse o príncipezinho. "Nunca te desejei mal nenhum, mas tu quiseste que eu te cativasse." "Claro que quis", disse a raposa. "Mas agora vais chorar", admirou-se o príncipezinho. "Claro que vou", disse a raposa. "Então não ganhaste nada com isso." "Ganhei sim", disse a raposa. "Porque
causa da cor do trigo. E sugeriu: vai ver novamente as rosas. Vais perceber que a tua é única no mundo. Depois volta para te despedires de mim e eu conto-te um segredo. O príncipezinho foi de novo ver as rosas. Vocês não se parecem minimamente com a minha rosa. Vocês ainda não me são nada, disse-lhes ele. Ainda ninguém vos cativou, nem vocês cativaram ninguém. Vocês são como antes era a minha raposa. Não passava de uma raposa igual a 100.000 outras, mas fiz dela minha amiga e agora passou a ser única no mundo. Claro que as rosas ficaram bastante ofendidas. Vocês são bonitas, mas vazias, disse-lhes ainda. Não se pode morrer por vocês. É evidente que alguém que vá simplesmente a passar pode achar a minha rosa igual ao vosso canteiro, mas ela, e só ela, é mais importante que vocês todas juntas, porque foi ela que eu reguei, porque foi ela que eu abriguei dentro de uma redoma, porque foi ela que eu protegi com um biombo, porque foi ela que eliminei as lagartas, excepto 2 ou 3 para serem borboletas, porque foi ela que eu ouvi queixar-se e gabar-se e até raras vezes a calar-se, porque é a minha rosa. Voltou então para junto da raposa. Adeus, disse o príncipezinho. Adeus, disse a raposa. Já posso revelar-te o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o príncipezinho para nunca mais se esquecer. Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que agora a torna tão importante. Foi o tempo que dediquei à minha rosa que, repetiu o príncipezinho, para nunca mais se esquecer. Os homens esqueceram-se desta grande verdade, disse a raposa. Mas tu não deves esquecê-la. Passas a ser para sempre responsável por aquilo que cativas. És responsável pela tua rosa. Sou responsável pela minha rosa, repetiu o príncipezinho para nunca mais se esquecer. Olá, bom dia, disse o príncipezinho. Olá, bom dia, disse o agulheiro. O que estás aqui a fazer? Perguntou o príncipezinho. Faço pacotes de passageiros. Cada pacote leva 1000, disse o agulheiro. Faço a expedição dos comboios que os transportam, uns para a direita, outros para a esquerda. E um rápido iluminado, a rugir como um trovão, fez tremer a cabine do agulheiro. Apressa com que eles vão, exclamou o príncipezinho. Andam à procura de quê? Nem o próprio maquinista sabe, disse o agulheiro, e passou outro rápido, a rugir em sentido inverso. Já estão de volta? Perguntou o príncipezinho. Não são os mesmos, respondeu o agulheiro. É uma troca. Mas não estavam bem onde estavam. Nunca se está bem onde se está, disse o agulheiro, e rugiu o trovão de outro rápido iluminado. Eles andam atrás dos outros? Perguntou o príncipezinho. Não, não andam atrás de nada, disse o agulheiro. Vão dentro do comboio a dormir ou então a abrir a boca. Só as crianças é que vão de nariz esborrachado nas janelas. Só as crianças sabem do que andam à procura, disse o príncipezinho. São capazes de perder tempo com uma boneca de trapos, que por causa disso passa a ser muito importante para elas. Se alguém lhe tira, desatam a chorar. Que sorte têm as crianças, disse o agulheiro. Olá, bom dia, disse o príncipezinho. Olá, bom dia, disse o vendedor. Era um vendedor de comprimidos para tirar a sede. Toma-se um por semana e deixa-se ter necessidade de beber. Andas a vender isso porquê? Perguntou o príncipezinho. Porque é uma enorme economia de tempo, respondeu o vendedor. Os cálculos foram feitos por peritos. Poupa-se 53 minutos por semana.
E com esses 53 minutos fazes o quê? Faz o que se quiser. Eu, pensou o príncipezinho, eu cá se tivesse 53 minutos para gastar, punha-me era a andar muito calmamente à procura de uma fonte. Íamos no 8º dia da minha avaria no deserto e, enquanto ouvia a história do vendedor, eu tinha bebido as últimas gotas de água da minha provisão. Ah, é bem interessante isso que tu me contas, disse o príncipezinho, mas a verdade é que eu ainda não consertei o avião e já não tenho que beber. Olha que eu também havia de ficar feliz se pudesse ir calmamente à procura de uma fonte. A minha amiga raposa, disse ele. Ó meu rico menino, agora já não se trata de raposas nem de meias raposas. Porquê? Porque vamos morrer de sede. Não percebeu. É bom ter tido um amigo, mesmo quando se vai morrer. Eu cá estou bem contente por ter tido uma amiga raposa. Não tem a noção do perigo, pensei eu. Nunca tem fome nem sede, basta-lhe um bocadinho de sol. Mas o príncipezinho olhou para mim e respondeu aos meus pensamentos. Também eu tenho sede. Vamos à procura de um poço. Fiz um gesto de impotência. É perfeitamente absurdo uma pessoa pôr-se assim, andar às cegas à procura de um poço, na imensidão do deserto. Mas lá nos deitámos ao caminho. Depois de termos andado horas e horas em silêncio, fez-se de noite e as estrelas começaram a brilhar. Vi-as como em sonhos, porque a sede me fazia uma ponta de febre. As palavras do príncipezinho não me saíam da cabeça. Então tu também tens sede? Perguntei-lhe. Não respondeu à minha pergunta. Disse simplesmente, a água também pode ser boa para o coração. Não percebi a resposta dele, mas calei-me. Sabia que era inútil insistir. O príncipezinho estava cansado. Sentou-se. Eu sentei-me ao lado. Primeiro ficou uma data de tempo calado, mas depois disse: as estrelas são bonitas por causa de uma flor que não se vê. Eu respondi, claro, e pus-me a observar calado as pregas da areia à luz do luar. O deserto é bonito, disse ainda ao príncipezinho. E era verdade. Sempre gostei do deserto. Uma pessoa senta-se numa duna, não vê nada, não ouve nada, e no entanto há qualquer coisa a brilhar em silêncio. O que torna o deserto bonito é ele ter um poço escondido algures por aí, disse o príncipezinho. Ao ouvir isto, entendi finalmente o que era aquele brilho misterioso da areia. Na minha infância vivíamos numa casa antiga, onde se dizia que havia um tesouro escondido. Claro que nunca ninguém o conseguiu descobrir, ou talvez nunca ninguém se tivesse dado ao trabalho de o procurar. Mas o facto é que ele encantava a casa toda. Minha casa tinha um segredo escondido no fundo do coração. Tens razão, disse o príncipezinho. Casas, estrelas ou desertos, é tudo a mesma coisa. O que lhes dá a beleza nunca se vê. Ainda bem que concordas com a minha raposa. Descobri que o príncipezinho estava cheio de sono. Peguei-lhe ao colo e recomecei a andar. Eu ia comovido. Parecia-me levar nos braços um tesouro muito frágil. Parecia-me até que não havia nada mais frágil à face da terra. Contemplava à luz do luar aquele rosto pálido, aqueles olhos fechados, aquelas mechas de cabelo a tremer ao vento e pensava, o que eu estou a ver não passa de uma capa. O mais importante é invisível. Desenhara um vago sorriso nos lábios entreabertos, e eu pensei, o que me comove tanto neste príncipezinho adormecido é a sua fidelidade a uma flor, é a imagem de uma rosa que mesmo quando ele dorme, brilha lá dentro como a chama de uma vela. E ele pareceu-me ainda mais frágil, porque às velas é preciso protegê-las. Mal lhes dá o vento, apagam-se. E sempre a andar a direito, acabei por descobrir um poço ao romper do dia. Os homens bem se encafuam dentro dos comboios, mas já não sabem do que andam à procura, disse o príncipezinho. Andam sempre à roda. E comentou.
É que não vale mesmo a pena. O poço a que chegámos não tinha nada a ver com um poço saariano. Os poços saarianos são simples buracos cavados na areia. Aquele era um poço de aldeia. Mas não havia ali aldeia nenhuma, seria um sonho. Que estranho, disse eu para o príncipezinho. Está tudo pronto, a roldana, o balde, a corda. Riu, pegou na corda e fez girar a roldana. E a roldana gemeu como um velho catavento geme depois de um longo sono do vento. Ouves o poço? Perguntou o príncipezinho. Acordámo-lo e ele pôs-se a cantar. Eu não queria que ele fizesse esforços. Deixa cá ver isso, disse-lhe. É pesado demais para ti. E sei lentamente o balde até à borda. Pousei-o em cima dela bem direito. O canto da roldana ainda cantava nos meus ouvidos. E, na água ainda a tremer, eu via tremer o solo. Tenho sede desta água, disse o príncipezinho. Dá-me de beber. E então soube do que ele andava à procura. Levei-lhe o balde à boca e ele bebeu de olhos fechados. Tão boa! Aquela água era muito mais do que um alimento. Nascera da caminhada sob as estrelas, do canto da roldana, do esforço dos meus braços. Era boa para o coração como uma prenda. O mesmo se passava quando eu era pequeno. As luzes da árvore, a música da missa do galo e a ternura dos sorrisos é que davam o brilho todo ao meu presente de Natal. Os homens da tua terra são capazes de plantar 5.000 rosas no mesmo dia, disse o príncipezinho. E apesar de terem um jardim com muitas rosas, não descobrem aquilo de que andam à procura. Pois não, respondi eu. E podiam descobrir aquilo de que andam à procura numa única rosa ou num único golo de água. Pois era, respondi eu. O príncipezinho acrescentou, mas os olhos são cegos. Só se procura bem com o coração. Eu também bebera e já respirava melhor. Ao nascer do dia, a areia é da cor do mel. Também essa cor de mel me fazia bem, porque havia eu de sofrer. Não te esqueças da tua promessa, disse meigamente o príncipezinho, que viera sentar-se outra vez ao pé de mim. Que promessa? Não te lembras? Adoçai-me para a minha ovelha. Olha que eu sou responsável por aquela flor. Tirei os meus esboços da algibeira, o príncipezinho olhou para eles, riu e disse, os teus embondoeiros têm um certo ar de couves. Oh! E eu que estava tão orgulhoso dos meus embondoeiros. E a tua raposa, repara bem nestas orelhas, só parecem cornos e estão compridas demais. E riu outra vez. Estás a ser injusto, rapazinho. Eu só sabia fazer jiboias fechadas e jiboias abertas. Também não tem importância nenhuma, disse ele. As crianças sabem. E lá me pus a garatujar um assaime. Quando lhe o entreguei, tinha um nó na garganta. Não me contas nada do que andas a matutar. Mas ele não respondeu, só disse. Sabes, quando eu caí na terra, faz amanhã 1 ano, depois de um breve silêncio continuou. Caí muito perto daqui e corou. Sem saber porquê, senti de novo uma estranha tristeza e veio uma ideia à cabeça. Então, quando nos conhecemos, há 8 dias de manhã, a 1001 milhas de qualquer sítio habitado, tu não estavas nada perdido, pois não? Andavas à procura do lugar onde caístes, não era? O príncipezinho tornou a corar e, embora não estivesse seguro, acrescentei. Se calhar é por fazer 1 ano. O príncipezinho corou mais uma vez, nunca dava resposta nenhuma, mas quando as pessoas coram é o mesmo que dizer sim, não é? Ah, tenho medo, disse eu. E ele respondeu, agora precisas de ir trabalhar, vai lá ter com a tua máquina, eu espero por ti aqui. Volta amanhã à tardinha, mas eu não fiquei sossegado. Lembra-me da raposa. Quando nos deixamos cativar, é certo e sabido que algum dia alguma coisa nos há de fazer chorar. Ao lado do poço havia um velho muro em ruínas. No dia seguinte, à tardinha,
Ao voltar do trabalho, ainda vinha longe quando avistei o príncipezinho sentado lá em cima, com as pernas a baloiçar. E ouvi a voz dele. Então, não te lembras? Não é bem aqui. Devia haver mais alguém, porque ele replicou. Sim, sim, é hoje de certeza, mas não é bem aqui. Continuei a caminhar em direção às ruínas. Ainda não via nem ouvia ninguém, mas o príncipezinho voltou a replicar. Claro, basta veres onde é que o rastro das minhas passadas começa e esperas por mim. Eu vou lá ter esta noite. Eu encontrava-me a 20 metros das ruínas e ainda não via nada. Após um silêncio, o príncipezinho disse. Tens um veneno bom? De certeza que não me vais fazer sofrer durante muito tempo. Estaquei, com a garganta apertada, mas ainda sem perceber nada. Anda, agora vai-te embora que eu quero descer, disse ele. Então, foi a minha vez de olhar para a parte de baixo das ruínas. Dei um salto. O que ali estava, de cabeça esticada para o príncipezinho, era uma daquelas serpentes amarelas que não demoram 30 segundos a executar uma pessoa. Desatei a correr, procurando a pistola no bolso, mas ao ouvir-me, a serpente deslizou suavemente para a areia, como um jato de água a morrer, escapando-se depois por entre as pedras, sem grandes pressas e com um leve ruído metálico. Cheguei às ruínas mesmo a tempo de apanhar o meu pequeno príncipe no ar, branco como a neve. Mas o que vem a ser isto? Agora pões-te a falar com serpentes? Desenrolara-lhe o seu eterno cascol de ouro, molhara-lhe as têmporas e dera-lhe de beber. E agora já não tinha coragem de lhe perguntar nada. Ele olhou para mim com um ar muito sério e deitou-me os braços ao pescoço. Sentia-lhe o coração bater como o de um passarinho ferido de morte por um tiro de espingarda. Disse-me, estou muito contente por teres achado o que faltava à tua máquina. Agora já podes voltar para casa. Como é que sabes? Eu vinha precisamente anunciar-lhe, contra todas as expectativas, sempre acabara por conseguir reparar o avião. Não respondeu à minha pergunta, mas acrescentou, também eu vou voltar hoje para casa. E depois, com uma grande melancolia, é bem mais longe, é bem mais difícil. Eu sentia, de facto, que se estava a passar qualquer coisa de extraordinário. Tinha-o nos meus braços, como um bebê, mas parecia-me senti-lo deslizar verticalmente para um abismo sem que eu pudesse fazer nada para o impedir. Estava com um olhar muito sério, perdido lá muito ao longe. Tenho a tua ovelha e tenho a caixa para a ovelha e tenho o assaimo. E sorriu com uma grande melancolia. Fiquei muito tempo à espera. Sentia que, a pouco e pouco, ele começava a reanimar-se. Então, isso é que foi ter medo. Voltei a sentir-me gelado pela sensação do irreparável e tive consciência de que me era insuportável pensar que nunca mais ouviria aquele riso. Para mim, era como uma fonte no meio do deserto. Quero ouvir-te rir mais uma vez, meu rapazinho. Mas ele disse, esta noite vai fazer 1 ano. A minha estrela há de estar precisamente por cima do lugar onde eu caí no ano passado. Ora, ouve lá. Essa história da serpente e tu ires ter com ela e da estrela é tudo um sonho mau, não é? Mas ele não respondeu à minha pergunta, disse, o que é importante não se vê. Pois não. É como com a flor. Quando se ama uma flor que está plantada numa estrela, é bom olhar para o céu à noite. É que todas as estrelas ficam floridas. Pois ficam. E é como com a água. A que tu me deste de beber era como uma música, por causa da roldana e da corda. Lembras-te? Era tão boa. Pois era. Depois,
À noite, pões-te a olhar para as estrelas. A minha é pequenina demais para se ver daqui. Mas é melhor assim. Para ti, a minha estrela vai ser uma estrela qualquer. Assim, gostas de olhar para as estrelas todas. Todas elas serão tuas amigas. E agora vou dar-te uma prenda. E voltou a rir. Ah, meu menino, como eu gosto de ouvir esse teu riso. É precisamente a minha prenda. É como com a água. O que é que isso quer dizer? As pessoas têm estrelas que não são as mesmas. Para os viajantes, as estrelas são guias. Para outros, não passam de luzinhas. Para outros, os cientistas, são problemas. Para o meu homem de negócios, eram ouro. Mas todas essas estrelas estão caladas. Tu vais ter estrelas como mais ninguém. O que é que isso quer dizer? À noite, pões-te a olhar para o céu e, como eu moro numa delas, como eu me estou a rir numa delas, para ti é como se todas as estrelas rissem. Vais ser a única pessoa do mundo que tem estrelas capazes de rir. E voltou a rir. E quando te tiveres consolado, porque acabamos sempre por nos consolar, hás de sentir-te muito contente por me teres conhecido. Hás de ser sempre meu amigo. Vai-te apetecer rir comigo. E, às vezes, sem mais nem menos, vai-te dar para abrir a janela, só porque é bom. E os teus amigos vão-te ficar de boca aberta quando te ouvirem rir a olhar para o céu. Mas tu dizes, pois é, as estrelas sempre me deram vontade de rir. E eles ficam a pensar que tu estás maluco. Rica partida que eu te vou pregar, não é? E voltou a rir. É como se em vez de estrelas eu te desse 500 milhões de guizinhos capazes de rir. E voltou a rir. Depois fez-se sério e disse, esta noite, vê lá se percebes, não venhas comigo. Vou, não te quero abandonar. Mas há de parecer que me dói muito. Há de parecer que eu estou a morrer. Tem de ser assim. Não venhas ver uma coisa dessas que não vale a pena. Vou, não te quero abandonar. Mas ele estava preocupado. Se digo isto, também é por causa da serpente. Não quero que ela te morda. As serpentes são más. São capazes de morder as pessoas só por gosto. Vou, não te quero abandonar. Mas houve qualquer coisa que o fez ficar mais sossegado. Também é verdade que ela já não tem veneno para uma segunda mordidela. À noite, não dei por ele se ir embora. Escapou-se ao pé de mim sem fazer barulho nenhum. Quando consegui apanhá-lo, ia a andar com uma passada rápida e decidida. Só disse, estás aí. E deu-me a mão, mas continuava preocupado. Fizeste mal, vais ter pena. Vai parecer que eu estou morto e não é verdade. Eu continuava calado. Percebes? É que é muito longe e eu não posso levar este corpo. É pesado demais. Eu continuava calado. Mas é como uma velha casca abandonada. As cascas velhas não são uma coisa triste. Eu continuava calado. Começou a perder a coragem, mas fez mais um esforço. Vai ser bom, sabes? Eu também vou olhar para as estrelas. E todas as estrelas vão ser poços, como uma roldana enferrujada. Todas as estrelas me vão dar de beber. Eu continuava calado. Vai ser tão divertido. Tu vais ter 500 milhões de guizinhos e eu 500 milhões de fontes. E também ele se calou, porque estava a chorar. É aqui. Deixa-me dar um passo sozinho. E sentou-se, porque estava com medo. E ainda acrescentou. É por causa da minha flor, percebes? Eu sou responsável por ela. E ela é tão fraca e tão ingênua.
Só tem 4 espinhos que não valem nada para se proteger do mundo inteiro. Também eu me sentei, porque já não me aguentava de pé. O príncipezinho disse: pronto, é tudo. Ainda hesitou durante um bocadinho, mas sempre acabou por se levantar. Deu um passo. Eu não consegui sequer fazer um gesto. Foi só um clarão amarelo no seu tornozelo. Ficou parado por um instante. Não gritou. Caiu de mansinho, como caem as árvores. Nem sequer fez barulho por causa da areia. E agora, claro, já lá vão 6 anos. Nunca contei esta história a ninguém. Os meus colegas, quando me viram, tiveram uma grande alegria por me tornarem a ver vivo. Eu estava triste, mas ia-lhes dizendo: é do cansaço. Agora já me sinto um bocado mais consolado. Ou seja, não completamente, mas tenho a certeza de que o príncipezinho voltou lá para o seu planeta porque ao nascer do dia não encontrei o seu corpo. Afinal, não era um corpo tão pesado como isso. E depois, à noite, gosto de ouvir as estrelas. São 500 milhões de guizinhos. Mas aconteceu uma coisa incrível. Imaginem que me esqueci de pôr uma correia no assaime que desenhei para o príncipezinho. Ele nunca o pode ter posto na ovelha. E fica a pensar: o que é que se terá passado lá no planeta dele? Se calhar a ovelha comeu a flor. Mas, outras vezes, também penso: claro que não. O príncipezinho põe a flor todas as noites debaixo da redoma e de dia não tira os olhos da ovelha. E sinto-me feliz. E todas as estrelas se põem a rir de mansinho. Mas, outras vezes, também penso: nada mais natural do que uma distração. É só o que é preciso. Se calhar, uma bela noite, o príncipezinho esqueceu-se da redoma de vidro. Ou então a ovelha escapou-se durante a noite, sem fazer barulho nenhum. E todos os guizinhos se transformam em lágrimas. Que grande mistério! Vão ver que, para vocês, que gostam tanto do príncipezinho como eu, nada no universo fica na mesma se algures, não se sabe bem onde, uma ovelha que nós não conhecemos tiver ou não comido uma rosa. Ora, olhem para o céu e pensem: a ovelha terá ou não terá comido a flor? Vão ver como tudo fica diferente. E nenhuma pessoa grande há de alguma vez perceber como isso é importante.